Deus abençoe, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Minhas irmãs, o devocional de hoje, eu quero compartilhar ele tipo em uma videoaula. Por quê? Porque é um assunto extremamente polêmico, é um assunto, é um texto, é um estudo que tem muitos debates referentes a esse ensino. Porém, eu acho que fica melhor para que vocês compreendam, sendo um assunto tão complicado, esse é um assunto muito complicado, né? A missionária Mônica me deu um tema hoje muito complicado, porque há muitas controvérsias de opiniões e do contexto de interpretação textual. Então, eu quero aqui fazer este vídeo para que haja assim uma boa forma de explicação, né? Que haja uma boa compreensão, porque o áudio não ia conseguir ter essa explicação toda assim de um assunto tão polêmico, tão difícil de se compreender, né? Nesse tempo. Eu já quero aqui começando a dizer para vocês, minhas irmãs, que eu não defendo o ministério apostólico feminino. Não defendo. Eu não defendo esta tese. E vou trazer algumas referências bíblicas a você, o porquê disso. Então, o estudo é sobre Júnia, porém eu não posso aplicar esta afirmação a vocês, dizendo que Júnia era uma apóstola, porque eu não defendo esta tese. Eu não posso defender algo que eu não posso expressar algo de uma coisa que eu não defendo. Então eu não defendo essa tese de que mulher pode exercer o ministério apostólico, e não defendo que existem apóstolos no tempo do século 21. Por isso que eu estou dizendo que é um assunto complexo, é um assunto difícil de nós entrarmos nesse detalhe aqui, principalmente porque o texto não nos dá muitas informações, né? Quando a Bíblia é clara em informações, está explícito, é algo mais fácil de compreender. Mas quando a Bíblia não nos dá tantas aberturas de informações, e aí se lê e se interpreta conforme cada um queira, é complicado. Mas eu vou defender, por isso que eu quero expressar aqui em vídeo, eu vou defender a minha tese de que eu vou defender a minha opinião de que não existe para mulheres no ministério apostólico feminino. Não existe apóstola nem ministério apostólico feminino. Bom, vamos ler o texto base do estudo deste devocional feminino de hoje. Aleluia. Romanos 16, verso 7. Saudai a Andrônico e a Junia. Ai, glória a Deus. Meus parentes e companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Bom, vamos lá. A carta aos Romanos do apóstolo Paulo, principalmente nesse capítulo aqui de número 16, Paulo está fazendo uma saudação final na sua carta a diversas mulheres que trabalhavam no ministério feminino, né? Diversas mulheres que exerciam trabalho na igreja primitiva. Dentre as 26 pessoas que Paulo saúda, 10 delas são mulheres. Então, eu vejo aqui que há uma importância da mulher no ministério da igreja primitiva. Irmãos, não é porque eu não defendo que uma mulher pode ser apóstola que eu vou menosprezar o ministério feminino. Ao contrário, eu defendo que exista sim ministérios femininos, que a mulher pode sim trabalhar na obra, que há muitas áreas em que a mulher pode exercer a sua função,
porém cada um na qual foi chamado, né? O que é do homem, deixa o homem fazer, irmã. Não queira fazer, não queira você exercer algo que não foi lhe dado, que Deus não lhe deu, né? O que foi dado ao homem, irmãs, foi dado ao homem. Não adianta nós queremos tomar para nós algo que não é nosso. Não adianta. Só um momento. Bom, minhas irmãs, esta carta, ela é feita pelo apóstolo Paulo no final dos anos 50 depois de Cristo, e ela é dada, ela é entregue de Paulo para uma mulher chamada Febe. Febe que leva esta carta, que está encarregada de trazer a carta à igreja em Roma e compartilhar, explicar o contexto bíblico para elas, para eles, né? Para eles naquela época. As mulheres aparecem muito dentro deste capítulo de número 16. Como eu mencionei aqui, são 10 mulheres que aparecem dentro dessas saudações de mulheres que trabalhavam, de mulheres que estavam aí ativas na obra. Então, nós já vemos a importância da mulher aqui já, como Paulo também valoriza aqui já, sendo Febe a mulher que leva a carta a Roma. Bom, vamos lá. O versículo diz, no final das saudações, saudai Andrônico e a Júnia feminino. Alguns historiadores estudiosos no antigo século colocaram aí na tradução que talvez esteja errado, que seja um homem, que seja no grego o nome Junias, né? Porque o Junia é feminino e Junias no grego era masculino, mas o texto nos diz que é Junia, feminino, uma mulher. Então, saudai Andrônico e a Júnia, não sei se talvez seria um casal, companheiros de prisão a quais se distingue entre os apóstolos. Ou seja, se distingue, eles são um diferencial, digamos assim. Dentre os apóstolos, eles são um diferencial. E eles, se vocês foram antes de mim em Cristo, ou seja, antes de eu me converter a Cristo, vocês já já se haviam convertido ao Senhor. Eles estavam com os apóstolos, correto? Eles estavam com os apóstolos, entre os apóstolos. Mas uma coisa é eu estar entre um grupo e eu ser aquilo, entendeu? Ela estava entre os apóstolos, mas não posso, só porque ela estava entre os apóstolos, não posso considerá-la como uma apóstola. Por quê? Porque a Bíblia me dá referências, Paulo me ensina. Seria muito contraditório de Paulo se mencionasse ela como apóstola, irmãos. Porque Paulo mesmo declara que eu é o último dos apóstolos, né? Paulo nos dá algumas referências bíblicas nesse sentido de apostolado masculino. Eu marquei algumas referências aqui para compartilhar. 1 Timóteo 2, verso 11 e 12. Paulo escreveu: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, não permitindo que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Esse não permitindo que a mulher ensine, que aprenda em submissão e silêncio, não significa que você vai estar debaixo de um jugo opressor machista. Não é isso. A questão aqui que Paulo nos dá esta orientação é que a mulher não, biblicamente, irmã, você gostando, você não gostando, biblicamente a mulher não tem autoridade sobre o homem. Deus escolheu, isso nós vemos muitas referências bíblicas, Deus escolheu o homem como sendo o sacerdote, o ofício sacerdotal foi entregue ao homem. Você não vai ver no Antigo Testamento nenhuma mulher sendo sacerdote ou sacerdotisa de Deus. Você não vai ver. Aleluia, porque isso foi dado ao homem. Essa posição de liderança foi dada ao homem. Isto não significa que a presença de Júnia entre os apóstolos e entre a igreja primitiva daquela época é
inferior. Ao contrário, esta mulher, ela teve a sua importância foi tão marcante que ela se destaca entre a liderança ali dos irmãos que estavam naquela congregação. Ela se destaca, mas ela não pode, biblicamente, exercer autoridade em cima do homem. E o cargo, entre aspas, mas a posição, o ofício apostólico possui autoridade. Você está entendendo? Possui autoridade. Então, eu não posso considerar que uma mulher tenha um cargo apostólico de autoridade acima de um homem, sendo que Deus estipulou e colocou o homem nesse cargo de autoridade. Não faz sentido, para mim não faz sentido, e é incoerente eu defender essa tese de que exista. Em 1 Coríntios 14, verso 33 e 36, Paulo nos diz o quê? Que as mulheres não devem falar de tal maneira que se rebele contra a liderança masculina ou tomem autoridade para si. Irmãs, há tantas obras de ministérios femininos que a mulher pode exercer, que a mulher pode trabalhar dentro de uma congregação, dentro do meio religioso, se assim posso dizer. Há tantas obras que uma mulher pode fazer. Por que é que ela quer a liderança máxima, se assim posso? Por que ela quer tomar a autoridade do homem? Por que ela quer se aparecer? Por que eu quero ter um título, um nome acima? Porque eu tenho domínio sobre tal igreja, e tantas igrejas estão a minha liderança, subordinado a mim. Não, irmãos, não, irmãs, não. Paulo nos ensina, a mulher, ela pode se expressar, não é que você vai ficar calada o culto inteiro e você não vai dar a sua opinião e você não tem valor, não é isso. Paulo não está menosprezando o valor da mulher. Ele está dizendo, olha, ela não deve se falar de tal maneira a ponto de se rebelar contra a liderança ou tomar autoridade para si. Irmãs, mulheres que tomam autoridade para si são mulheres que destroem o seu lar. Mulheres que tomam autoridade para si são mulheres que destroem relacionamentos, destroem âmbitos familiares, destroem ministérios. Não existe, não dá certo. Havia 3 critérios, glória, para ser apóstolo no sentido do ofício. Primeiro, ter sido discipulado por Jesus durante o seu ministério terreno, ter sido testemunha ocular da ressurreição, deveria ter visto Jesus pessoalmente, e terceiro, deveria ter sido chamado e comissionado diretamente por Jesus. Então, esses 3 critérios coube aos 12 apóstolos. Há 2 exceções aqui, biblicamente, Atos 1:15, que foi Matias. Matias foi escolhido no lugar de Judas, né? Lançou sorte, caiu sobre Matias, foi escolhido, foi imposto a ele esse ofício no lugar de Judas, que foi ele e uma exceção dentre esses 12, dos 12 que foram, e Paulo, que é uma outra exceção, que é Atos 26, do 12 ao 18, e Paulo também é uma exceção dentre esses critérios, esses 3 critérios apostolado aqui, para ser chamado apóstolo, certo? Então, dentre esses 3 critérios, os 12 cumpriram, os 12 que foram apóstolos cumpriram esse requisito, e Matias, que foi colocado em Atos 1:15 no lugar de Judas, e Paulo, que foi chamado por Jesus lá no caminho de Damasco. Jesus o chamou e ele falou, Paulo, apóstolo do Senhor, chamado tal pelo Senhor, não sendo digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Então, aqui tá esses 3 pontos. Pronto, só nesses 3 critérios eu já lanço por terra a ideia de que Júnia poderia ser uma apóstola. Eu não consigo nem expressar essa palavra apóstola e achar que isso é normal. Bom,
Hebreus 13:1, os apóstolos exercem a autoridade de Cristo. E o apóstolo supremo é Jesus, enviado diretamente pelo Deus Pai. Então, esta autoridade que os apóstolos exerciam foi dada por Cristo a eles. E Cristo, que foi o maior apóstolo supremo, porque ele foi enviado e cheio de autoridade diretamente do Pai. Aleluia. Embora esse termo apóstolo é usado de uma forma para descrever alguém que é enviado, o ofício apostólico foi único e restrito aos 12 discípulos e a Paulo. 1 Coríntios 15, verso 9 e Hebreus 3, 1. No Antigo Testamento, todos os cargos de função sacerdotal e ministerial foi exercido por homens. Eu não estou, irmãs, menosprezando o valor feminino, até porque nós vemos muitas referências bíblicas, inclusive aqui no capítulo 16 de Romanos, da importância que as mulheres tiveram, né? No cuidado, no ensino, na hospitalidade, no culto nas casas, na questão mantiveram, investiram no ministério de Jesus, investiram no ministério de Paulo. Então, a mulher tem a tão importância quanto o homem. Não estou menosprezando, eu defendo, a mulher tem que trabalhar, tem que ter a sua função, mas cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Então, eu vejo Júnia como uma mulher que exerceu, sim, uma certa liderança na igreja, porém, não posso chamá-la de apóstola, porque esse requisito bíblico, para mim, não faz sentido dentro das referências que eu tenho da palavra de Deus. Reconheço que esta mulher era diferente, era um diferencial, ela se distingue entre os que estavam trabalhando na época, talvez com sabedoria, talvez com conhecimento, não sei como, é difícil expressar. Porém, eu creio que ela foi uma grande referência, foi uma grande mulher que ali trabalhou, que exerceu, que fez a obra de Jesus na igreja primitiva, mas não posso considerá-la biblicamente, defendendo a minha tese, a minha opinião, não posso considerá-la biblicamente uma apóstola. Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe. O que eu quero, resumindo tudo isso que eu disse aqui, resumindo em poucas palavras, eu quero dizer para você: fique na sua posição, fique naquilo que Deus lhe chamou. Há muitos departamentos e áreas que a mulher pode trabalhar. E nós vemos que 90% das igrejas em geral, 90% são mulheres. As mulheres estão sempre ativas. As mulheres ficaram quando Jesus estava na cruz, só as mulheres ficaram. Quem foi anunciar a ressurreição de Jesus? Maria Madalena. Quem foi anunciar a cidade de Sicar, o evangelho ali que encontrou o Messias? A mulher samaritana. A mulher tem o seu valor. A mulher tem a sua importância. Tem a sua importância. Porém, dentro dos padrões bíblicos, dentro daquilo que Deus estipulou para ela ser e exercer no ministério. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Minhas irmãs, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem entrar em contato, pode me chamar aí, me avisa que nós tentamos aí esclarecer a dúvida de vocês. Deus abençoe, minhas irmãs.